Bem-vindo a mais uma história bruxa. Então, recentemente descobri que minha esposa, Denise, estava tendo um caso com meu melhor amigo, Jefferson, e descobri isso porque ela está grávida. Você pode estar se perguntando, mas se ela está grávida, como você sabe? Bem, eu fiz uma vasectomia no meu casamento anterior, então sei que minha esposa anda me traindo porque não há como ela engravidar de mim. Alguns de vocês podem estar pensando que ainda é possível engravidar com uma vasectomia, não venham com essa história. Há menos de 1% de chance de que eu a tenha engravidado, e fizemos testes desde então para provar que não é meu. Então, aqui está o contexto. Meu melhor amigo, Jefferson, recentemente passou por um divórcio no início deste ano. Cresci com esse cara desde que estávamos na escola primária, quer dizer, somos praticamente irmãos. Fomos os padrinhos um do outro em nossos casamentos, fizemos faculdade juntos e fizemos os mesmos cursos. Acabamos entrando para a polícia juntos e fomos destacados para o mesmo lugar, você entende? Eu me casei pela primeira vez quando tinha 20 anos, e minha ex-mulher, Tayane e eu, éramos namorados do ensino médio. Eu era o astro do rock da pequena cidade que todo mundo sabia que ia para algum lugar, e ela era a filha inteligente, bonita e engraçada do pastor que todos amavam. De qualquer forma, acabamos tendo nossa filha quando tínhamos 21 anos e meu filho quando tínhamos 24 anos. E perdemos um filho ainda na barriga entre o nascimento dos meus outros 2 filhos. Depois do meu filho, minha ex-mulher e eu decidimos que não queríamos mais filhos, então decidimos que eu deveria fazer uma vasectomia, mas não contamos a ninguém. Fui para uma simples cirurgia durante o almoço e voltei para o trabalho, e ninguém percebeu. Eu e minha ex-mulher acabamos nos afastando e nos separamos amigavelmente. Não é que não nos amássemos, nós nos amávamos, mas o amor apenas mudou. Ela começou esse negócio de organização doméstica depois que as crianças cresceram um pouco mais e se tornaram um pouco mais independentes, e ela teve muito sucesso com isso e queria expandir a marca. Então ela investiu muito tempo nisso, e eu ainda estava muito apaixonado pelo que estava fazendo e estava sendo destacado para todo o Canadá para ensinar e coisas do tipo. Então, meio que nos afastamos, mas ainda nos apoiamos totalmente nas vidas que estávamos levando. Eu e minha ex-mulher ainda somos ótimos amigos e nos vemos constantemente, e todos nós até compartilhamos feriados juntos. De qualquer forma, Denise e Tayane estavam em bons termos, e elas até saíam juntas e faziam coisas sem mim também. Elas tinham um ótimo relacionamento. Então isso me leva a Jefferson e sua esposa. Passávamos muito tempo juntos, fazíamos um amigo secreto e um jantar de ação de graças todos os anos. Acampávamos juntos, e fazíamos muitas coisas juntos. E então, quando ele disse que estava se divorciando de sua esposa, Amanda, isso meio que abalou o grupo de amigos, e tentamos o nosso melhor para apoiar eles da maneira que precisassem. No entanto, Amanda realmente pegou pesado com Jefferson e disse que ia levar as crianças para Ontário para ficar com seus pais, que ainda moram lá. Naturalmente, Jefferson ficou arrasado ao ouvir isso, e ele tentou o melhor que pôde para manter as crianças aqui, mas ela acabou se mudando e levando as crianças com ela. Foi difícil ver ele passar por isso e ver ele sendo tratado dessa forma e tendo seus filhos levados embora. Então, nesse tempo, ele realmente contou conosco e, como eles tiveram que vender a casa, deixamos o Jefferson ficar conosco por um tempo até que ele se reerguesse. Bem, esse tempo acabou se estendendo um pouco mais do que gostaríamos. Aí a Denise teve essa ideia de que poderíamos reformar a garagem e transformar ela em um espaço para ele. Então, eu concordei, e o Jefferson foi muito gentil a respeito e ajudou bastante, passando muito tempo tornando o lugar aconchegante. Foi um pouco incômodo, mas eu queria ajudar da melhor maneira possível, e era melhor do que ele ficar na nossa casa. Pelo menos ele estava fora de casa e em seu próprio espaço, então a Denise e eu podíamos ter nosso tempo sozinhos sem nos preocuparmos se o Jefferson ia ouvir, se é que você me entende. Ok, agora Denise, ela trabalhou como despachante por um tempo, e foi assim que nos conhecemos. O trabalho era realmente estressante, mas ela conseguiu aguentar por 2 anos. Agora ela trabalha como cabeleireira e adora. Nós nos conhecemos alguns meses após o meu divórcio com a Tayane ter sido finalizado, e nos demos muito bem. Ela é, na verdade, 8 anos mais velha do que eu, e disse que não queria ter filhos.
Ela era muito divertida e animada, aquele tipo de pessoa que anima um ambiente inteiro. Tínhamos nossas motocicletas e íamos em viagens de caça. Ela era como um dos caras, mas uma garota que queria se envolver em coisas masculinas com você. É uma explicação horrível, mas você entende, ela era divertida, era tudo que eu precisava na época. Tínhamos os mesmos interesses e muitos dos mesmos hobbies, e como ela mencionou que não queria ter filhos, eu pensei, ótimo, não preciso me preocupar em contar para ela sobre a vasectomia. O assunto nunca surgiu, sim, eu sei, sou uma pessoa horrível, nunca contei para ela sobre a vasectomia, mas como o assunto de filhos nunca surgiu de verdade, foi isso. Ela obviamente era a melhor madrasta para meus filhos, e ela sempre disse que isso era o suficiente. Ela nem era do tipo que queria casar, até eu sentir que sim, quero passar o resto da minha vida com essa mulher, e parecia certo. Não é que ela fosse contra o casamento ou algo assim, mas ela simplesmente não esperava por isso, sabe? Ela não precisava se casar, ela era tão tranquila nesse sentido, e eu adorava isso nela. Então, acabamos tendo esse pequeno casamento íntimo no quintal, com um churrasco e uma fogueira, e foi perfeito para nós e tudo o que precisávamos. Então, pouco depois de nos casarmos, o Jefferson passou por seu divórcio, ele estava morando conosco, e tudo o que já contei a vocês. Agora, trabalhávamos juntos, mas não na mesma equipe, então tínhamos turnos diferentes, e a Denise também tinha um horário bem flexível. Muitas vezes, a Denise e o Jefferson estavam em casa juntos sozinhos, e no começo eu pensei que era apenas a Denise sendo prestativa e uma boa amiga. Mas depois de um tempo, definitivamente começou a ficar estranho. Eu mandava mensagem para ela durante o dia e perguntava como estava sendo seu dia, e ela respondia, eu e o Jefferson estamos almoçando juntos, ou, eu e o Jefferson estamos fazendo algumas tarefas, e eu pensava, ok, estranho. Mas depois eles começaram a ir ao cinema juntos, depois a concertos, e quando eu estava em casa, eu percebia pequenas coisas que me incomodavam. Ele tocava no braço dela enquanto conversava com ela, ela tocava no bíceps dele quando ele a fazia rir, ela servia comida para ele e não para mim. Ela constantemente mencionava, tipo, o Jeff me contou sobre isso, ou o Jeff disse a coisa mais engraçada, e eu pensava, ok, bandeira vermelha, minhas suspeitas estão aumentando. E mesmo estando literalmente no quarto da garagem, eles mandavam mensagens até altas horas da madrugada, e ela ficava rindo e mandando mensagens para ele, e lá estava eu, deitado ao lado dela na cama. Honestamente eu tentava iniciar algo, tentando fazer uma massagem nela ou algo do tipo, e ela não estava interessada, ela só continuava mandando mensagens para ele. Então, eu só virava para o outro lado e dormia, e ela continuava mandando mensagens para ele. Então, ocasionalmente, havia pequenos presentes que ele dava a ela, como produtos de banho para a banheira, e em um presente havia óleo de massagem. Depois de uma semana, notei que o frasco tinha sido aberto e usado, mas inicialmente eu atribuí isso ao fato de ela ter usado como loção ou algo assim. No entanto, esse óleo tinha um cheiro distinto, e lembro de ter sentido esse cheiro no Jefferson algumas vezes, mas nunca disse nada. Eu apenas estava meio que reunindo todas essas evidências e fazendo anotações mentais, até que um dia, estávamos deitados na cama à tarde da noite, e ela se vira para mim e diz, eu quero um bebê. E eu respondo, o quê? E ela diz, acho que deveríamos ter um bebê. E eu falo que nós concordamos em não ter, e ela responde que tem pensado no assunto e que acha que deveríamos ter um filho antes que fiquemos muito velhos. Eu disse que não sabia e ela me pressionou perguntando o que eu queria dizer com isso. Eu expliquei que um bebê demanda muito tempo e energia, e ela começou a ficar irritada comigo, dizendo que ela não era minha filha para eu falar assim com ela. Eu disse que fiquei confuso com essa história e que já tínhamos falado sobre isso antes e ela nunca mostrou interesse nesse assunto. Ela ficou irritada e perguntou se não poderia mudar de ideia, e começou a dizer que eu não queria que ela fosse mãe. E eu tento explicar que não é isso que estou dizendo, só estou dizendo que acho que deveríamos falar mais sobre isso e talvez agora não seja o melhor momento. Ela pergunta quando seria o melhor momento, quando eu vou querer falar sobre isso. Eu sugiro darmos um tempo para pensar melhor no assunto e conversar na manhã seguinte, separar um tempo para falar sobre isso. Ela ficou irritada e saiu do quarto,
E pela reação dela, eu acabei não tendo coragem de dizer a ela que fiz a vasectomia e seria fisicamente impossível para mim dar a ela um filho. Sim, eu poderia fazer uma reversão, mas mesmo assim não é 100% garantido que ela vai engravidar. Mas eu sentia que algo simplesmente não estava certo em toda essa conversa. Era estranho que de repente ela quisesse um bebê. Ela nunca havia demonstrado interesse em nada assim antes. Meu sensor aranha estava em alerta máximo. Tenho quase certeza que sei o que aconteceu, mas preciso entrar no jogo junto por aqui. No dia seguinte, pedi desculpas e concordei. Disse a ela que sim, estou dentro, vamos ter um bebê. Ela literalmente pulou de alegria, e tentamos umas 5 vezes naquele dia. Então, cerca de uma semana depois, ela me entrega uma caixa, e dentro tem um teste de gravidez positivo. Eu poderia ter chorado, mas fiquei chocado. Eu sabia que não poderia ser meu, e não sou nenhum especialista, mas acho que não dá para descobrir uma semana depois. Não funciona assim. De qualquer forma, o ponto é que eu tinha uma intuição e sabia que o bebê não era meu. Comecei a observar eles mais de perto. Tanto a Denise quanto eu concordamos em não contar para ninguém que estávamos grávidos imediatamente. Mas enquanto observava Denise e Jefferson interagindo, notei que ele acariciava a barriga dela de vez em quando, no canto do olho. Fingi que não vi, mas tenho certeza de que ele tocou a barriga dela de forma carinhosa. Algumas semanas depois disso, ela me disse que vai ao médico para o primeiro exame para ver como estava progredindo, e que o Jefferson a levaria porque tinha algumas coisas para resolver na área. E eu disse que não precisava ele levar ela porque eu ia tirar uma folga para estar lá, afinal é meu filho. Ela sorriu meio sem jeito e disse que eu não precisava fazer isso. Eu insisti, eu disse a ela que sou o pai e quero estar presente em todos os momentos. Ela só deu um sorriso de meia boca e concordou forçadamente, dizendo que seria ótimo eu ir. Então, acabamos indo à consulta, a médica faz o exame nela, pergunta quando ela acha que concebeu, e ela dá a data em que fizemos o serviço. Tem um ultrassom, e depois a médica volta e diz que ela está com 12 semanas. Eu olho para ela e fico tipo, como assim? Ela olhou para a médica e perguntou se seria possível, e começou a agir como se estivesse chocada. A médica diz, de maneira meio irônica, que parece que ela teve um milagre, e eu finjo estar totalmente feliz com a notícia do milagre para não dar pistas de que sabia de algo que não deveria. Depois voltamos para casa, e quando estávamos em casa, eu ainda estava fingindo, e ela disse, viu, estava destinado a acontecer, que milagre, estou tão animada. Acabamos tendo relações novamente naquela noite, e eu virei para o outro lado e dormi. Eu tinha folga no dia seguinte, mas sabia que ela teria que acordar cedo porque tinha um casamento para fazer. Sabia que essa era a minha chance de arrumar as coisas dela e trancar Jefferson para fora do apartamento. Sabia que Jefferson também teria que levantar e ir trabalhar, então foi exatamente isso que fiz. Arrumei todas as coisas dela, acumulei tudo em nosso trailer e o estacionei na rua. Eu tinha uma chave reserva do apartamento do Jefferson, então entrei lá, empacotei as coisas dele também e joguei no mesmo trailer. Depois coloquei um cadeado grande para ele não conseguir entrar. Denise chegou em casa primeiro e viu o trailer estacionado lá. Eu mudei as fechaduras das portas e a senha do portão da garagem para que ela não pudesse entrar. Ela começou a bater na porta da frente e eu falei com ela pela câmara de segurança. Falei que estava tudo acabado entre nós e que eu sabia que não era meu aquele bebê. Ela disse que estou completamente louco, começa a chorar e faz um grande escândalo. Consigo ver nossos vizinhos olhando pelas portas e janelas, então digo de novo para eles ouvirem que o bebê não é meu, que é do Jeff. E ela diz, não seja insano, por que seria do Jeff? E eu respondo, você que me diz, e ela pergunta como esse bebê não poderia ser seu. E eu explico que há menos de 1% de chance, e eu sei disso porque fiz uma vasectomia, e ela literalmente deixa sua bolsa e suas sacolas caírem no chão. Ela fica lá, incrédula, e começa a me pedir para deixar ela explicar, e começa a falar coisas sem sentido sem parar. Eu digo para ela me poupar do discurso porque sei que não é meu e não há nada que ela diga que me faça mudar de ideia. Eu fui legal o suficiente para arrumar o trailer para eles, então mandei ela sair dali. Ela pega o celular e liga para alguém. Imagino que seja o Jefferson, porque então ele aparece em questão de minutos em um carro da polícia.
Ele vê o que está acontecendo e vê o cadeado no apartamento, diz que estou perdendo a cabeça e que o filho não poderia ser dele. Eu respondi que vou acreditar nisso quando vir um teste de paternidade. Então é isso, precisava desabafar com alguém e o Reddit me pareceu o lugar mais apropriado. Atualização 1. Muitas pessoas estão perguntando como ela nunca soube, como ela não suspeitou de não engravidar antes. Bem, ela estava tomando pílulas anticoncepcionais, ou pelo menos foi o que ela me disse. Supostamente, ela estava no processo de trocar de marca de pílula e, por coincidência, engravidou com o bebê do Jefferson. Foi azar. Além disso, ela tinha aversão a certas coisas na cama. Ela ficava absolutamente com repulsa por algumas coisas, por exemplo, ela nunca deixou que eu terminasse dentro dela. E raramente fazia algo para me agradar de outras formas, porque a visão disso a deixava repugnada. Não vou entrar em mais detalhes, mas é isso. Vocês entenderam, né? Atualização 2. Então, estou me divorciando novamente, outro casamento fracassado. É uma droga, mas o que se pode fazer? No meio do divórcio, Denise acabou fazendo um teste de paternidade, e só confirmou o que eu acreditava: o bebê é, de fato, do Jefferson. E acho que ele sempre soube e estava disposto a colaborar, pensando que poderia simplesmente viver no apartamento para sempre e criar o bebê como o tio Jefferson de longe. Um amigo meu me fez um grande favor e conseguiu que Jefferson fosse transferido para uma pequena cidade do norte, literalmente no fim do mundo. Denise, pelo que sei, foi atrás dele lá. Ela estava apenas tentando fingir que eu a tinha engravidado para que eu não descobrisse o caso que ela estava tendo com Jefferson. Mas acontece que meu pequeno segredo me salvou de criar um filho que não era meu. Quando ela percebeu que estava grávida, já era um pouco tarde para fingir que era meu. Tayane e eu conversamos todos os dias, ela me dá apoio e está sendo uma verdadeira amiga. Estou passando muito tempo com meus filhos e apenas tentando seguir em frente e ser o melhor pai que posso ser. Obrigado a todos pelas palavras de apoio, foi realmente muito importante para mim. Resposta 1. Não entendo por que as pessoas não se preocupam em não permitir que seus amigos ou familiares, exceto os pais, se mudem para sua casa, é realmente muito arriscado. Resposta 2. Nunca leve outro homem para sua casa por um longo período de tempo, ou coisas assim podem acontecer. Espero que você não seja promovido para detetive, ou as vítimas estarão em apuros. Qual o selo esse cara merece? Para mim é um claro caso de unicórnio, e para você, meu bruxo?